Seja bem-vindo ao canal Atitudinal. Hoje eu trago para você o resumo do livro O Corpo Fala, na linguagem silenciosa da comunicação não verbal. De modo geral, o livro dos autores Pierre Vaillant e Roland Tompacu possui duas partes, sendo uma teórica e uma parte prática. A última parte possui figuras explicativas para compreender quais expressões corporais às quais os autores estão se referindo. O corpo tem várias formas de se comunicar, não só através da fala, mas também pela linguagem corporal. No entanto, ao contrário da comunicação verbal, a linguagem do corpo sempre mostrará a verdade. A comunicação sempre foi fundamental para o convívio entre os seres humanos, por isso, a linguagem corporal se torna essencial, pois sabendo interpretá-la, será possível analisar e concluir se uma. No entanto, a linguagem corporal, assim como a escrita, deve ser aprendida, para que os sinais não sejam interpretados de forma equivocada. No primeiro capítulo da obra, os autores apresentam 3 animais como parte do vocabulário do livro. São eles, o boi, o leão e a águia, criando uma espécie de esfinge. Aliás, é no segundo capítulo que os autores também comparam o nosso corpo humano com uma esfinge, dividida em 3 partes. Em que o boi representa o abdômen da esfinge, significa a vida vegetativa e instintiva, onde moram os desejos. Já o leão equivale ao coração, onde está o emocional do ser, e abrigam-se sentimentos como amor, ódio, medo e raiva. E por fim a águia, que representa a cabeça, local em que fica armazenada a parte intelectual e espiritual do ser. Assim sendo, o ser humano é conjunto de tudo isso. Destaca-se a ideia de que é possível dominar os 3 inconscientes citados anteriormente. Durante os demais capítulos do livro, Pierre Vaillant e Roland Tompacu explicam como esses símbolos têm relação com o nosso corpo. Cada representação equivale a uma expressão corporal, que ocorre por meio de gestos e expressões. Além disso, representa o estado emocional da pessoa, como timidez e submissão. Outro ponto abordado na obra é que todas as nossas partes do nosso corpo têm um papel fundamental. Por isso, cada uma delas tem um significado e são carregadas de informações necessárias para compreender o que a pessoa está pensando ou sentindo. Na parte final do livro, os autores explicam que sentimentos como medo e fome são expressos por meio de atitudes corporais. Algumas expressões que são tratadas no livro são, por exemplo, roer as unhas como sendo um sinal de tensão. Ficar com o queixo apoiado nas mãos representa uma espera paciente. Um outro ponto abordado no livro é que a linguagem não verbal, muitas vezes está relacionada com a linguagem verbal. Por conta disso, é necessário levar em consideração todos esses aspectos para compreender o que outra pessoa está pensando. Além disso, um passo fundamental na hora de compreender o que o corpo está falando é colocar-se no lugar do outro. Várias ideias do livro O Corpo Fala são bastante importantes. Contudo, irei destacar alguns gestos e expressões, e quais são os seus significados. Por exemplo, cumprimento. A forma de cumprimento de uma pessoa tem muita relação com o que ela pensa. Por exemplo, um aperto forte é sinal de que não há restrições naquela conexão. Já a mão frouxa é sinal de que a pessoa possui medo de se envolver. Modo de sentar-se. Outra questão que deve ser levada em consideração é o modo como uma pessoa senta e como dispõe objetos em algum lugar. Se ela estiver protegendo o boi, ou seja, a região do abdômen com uma pasta ou uma bolsa, significa que ela não está à vontade. Pés. Até os pés têm sua importância. Caso os pés da pessoa estejam na direção de uma determinada pessoa, significa que ela tem certo interesse nesse indivíduo. Agora, se o pé estiver direcionado para a porta, ela deseja sair do ambiente. Braços. Manter os braços cruzados no peito significa que a pessoa não deseja mudar de opinião. Além disso, outro significado para esse gesto é que a pessoa em questão não quer aceitar o que estão lhe dizendo. Mãos. As mãos são os principais membros do nosso corpo e estão sempre se movimentando. Assim, por isso, elas têm relação com as emoções. Por exemplo, ao puxar o próprio cabelo, sugere-se que a pessoa está buscando uma grande ideia. Já os cotovelos apoiados estão tentando delimitar o espaço quando a pessoa estiver se sentindo intimidada. Caso as mãos estejam na frente da boca, isso significa, de modo geral, que a pessoa quer falar alguma coisa, contudo não encontra uma oportunidade. Ainda sobre as mãos, se elas estiverem cruzadas para trás é um indicativo que a pessoa não concorda com algo que está sendo discutido. Por fim, as mãos fechadas demonstram certa insegurança.
É como se o indivíduo estivesse tentando agarrar algo para que não caia. Tórax. O tórax também expressa bastante o que a pessoa está pensando. Se ela estiver estufando essa parte do corpo, significa que ela deseja se impor e se mostrar superior diante dos outros. Já ao contrário, demonstra que a pessoa se sente reprimida ou dominada por uma determinada situação que ocorre naquele momento. Além disso, o aumento repentino da respiração significa que uma pessoa está se sentindo tensa ou passando por emoções fortes. Cabeça. Por fim, caso a cabeça esteja encolhida entre os ombros, significa que ela está agressiva. Já se estiver apoiado nas mãos, demonstra que ela está paciente. Como já foi falado ao longo do resumo, a comunicação verbal e a não verbal precisam estar em concordância. Só dessa forma a comunicação será um processo coerente e completo. Para isso, é importante estar atento ao fato de que podemos transmitir uma mensagem verbal, bem diferente de uma mensagem corporal. Logo, as duas maneiras se fortalecem. Embora essas informações sejam assertivas, sempre estão sujeitas a alguma subjetividade. Afinal, estamos falando de relações humanas. Por isso, é fundamental se colocar no lugar da outra pessoa. Só assim, haverá interpretação correta e maior controle das situações. Além disso, ao ter essa habilidade, você perceberá os sinais de abertura, de atração ou de tédio, e poderá agir de maneira adequada para conduzir uma interação. A explicação do amor também se faz presente na segunda parte do livro, como também a explicação da tensão. De forma bem resumida, podemos dizer que a ansiedade, a tensão e o estresse ocorre quando não existe harmonia entre os três elementos que compõem a esfinge, representada pela águia, boi e leão. No amor, por exemplo, os autores afirmam que para ser completo, é necessária a harmonia entre os 6 bichos, sendo 3 de cada indivíduo. Outros assuntos também são abordados, como em amor ao trabalho, às coisas e às pessoas. Ao ler o livro, você perceberá que de fato o corpo fala. Aliás, você terá boas ferramentas para saber lidar em qualquer tipo de situação. O livro traz 350 ilustrações de expressão corporal, que o torna diferente, por se tratar de um aspecto do corpo, impossível de ser transmitida somente por palavras. A leitura do livro é muito indicada, pois através dele, podemos compreender melhor aos outros e a nós mesmos, o que é fundamental para vivermos bem socialmente. Podemos, portanto, considerá-lo como um verdadeiro manual de leitura corporal. Caso queira adquirir o livro, na descrição do vídeo você encontrará um link para adquiri-lo. Espero que tenha gostado desse breve resumo, e se você quer continuar recebendo mais vídeos, como esse, inscreva-se no canal, e ative o sininho de notificações, para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Na descrição do vídeo, você encontrará também um link, para você baixar uma ferramenta que eu criei, e que testei em centenas de clientes ao longo de mais de 20 anos, atuando em atendimentos personalizados. Bons estudos e muito obrigado! E até o próximo vídeo.